Shalom para você que nos assiste, bem-vindo ao canal Essência Judaica do Novo Testamento. O nosso tema de hoje é muito controverso. Qual é a cronologia da crucificação de Yeshua? Em que dia ele celebrou a Páscoa? Em que dia ele foi sacrificado? E em que dia ele ressuscitou? São 3 dias e 3 noites inteiros? Ou a ressurreição ao terceiro dia significa que são dias parciais? Existe uma contradição entre os evangelhos de Yohanan, João e os demais, quando João diz que as pessoas estavam com receio de entrar no pretório para não se contaminar e não poder se alimentar do Cordeiro da Páscoa. Nós vamos analisar a literatura extra-bíblica do primeiro século, tá? Nós vamos analisar o Mishnah e o Talmud e esclarecer tudo isso, tá? O propósito desse canal é ensinar para você o Novo Testamento dentro do seu contexto judaico. O texto do Novo Testamento, todos os autores escreveram dentro de uma realidade judaica do primeiro século, e só entendendo esta realidade nós podemos entender os ensinamentos de cada um, ok? Se você gosta desse tema, por favor, se inscreve no nosso canal. Eu vou começar com a apresentação dos slides. Vamos lá. Vamos entender o que é o Pêssar, a Páscoa, e o que é a festa dos pães ázimos. A Páscoa, o Pêssar, tá? É o sacrifício do cordeiro no dia 14 do mês de Nissan, entre as tardes, tá? Ben Harevim. Literalmente, o termo significa entre as tardes, tá? E analisando o Mishnah e o Talmud, era entre meio-dia e 3 da tarde, tá? Este era o intervalo de tempo onde os cordeiros eram sacrificados no templo, tá? De acordo com Levíticos 23:5. A celebração da Páscoa após o pôr do sol, tá? Naquela noite é Balaila Hazé. Então, o cordeiro era sacrificado antes do pôr do sol, porém, a Páscoa era celebrada após o pôr do sol, tá? Na noite do dia 15, o dia, né, no calendário judaico começa no pôr do sol. Então, Balaila Hazé, naquela noite, significa o começo do dia 15 do mês de Nissan, tá? Nós temos isso em Êxodo 12:7 na Bíblia hebraica e Êxodos 12:8 na Bíblia cristã. Festa de pães ázimos, Hag HaMatzot. São 7 dias a partir do dia 15, tá? Levíticos 23:6. O primeiro dia da festa do Hag HaMatzot coincide com a celebração da Páscoa, dia 15 do mês de Nissan, tá? Em várias partes da Bíblia, ambos os nomes são usados para o período de 7 dias. São usados intercambialmente. Então, por exemplo, Ezequiel 45:21. No 14º dia do primeiro mês, vocês celebrarão a Páscoa, uma festa de 7 dias, durante a qual pães sem fermento serão comidos. Então, Ezequiel não está falando somente da Páscoa, ele está falando da Páscoa e do Hag HaMatzot, festa dos pães ázimos. Segundo a Crônicas 30:21, os israelitas que estavam presentes em Jerusalém celebraram a festa dos pães ázimos, se calculou ázimos aqui está errado, ázimos, durante 7 dias com grande alegria. Então ele está se referindo a ambas as festas, tá? Com o mesmo nome, tá? Os autores do Novo Testamento também fazem isso, nós vamos ver daqui a pouco. Vamos analisar agora a chegada de Yeshua e seus discípulos em Jerusalém. Nós vamos analisar manuscritos em grego e aramaico, tá? Eu não sei qual dos dois veio primeiro, sinceramente falando, é uma briga de séculos. Eu vou trazer os dois para não haver dúvida, tá? Marcos 14:12 e Lucas 22:7. No grego, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando era sacrificado o cordeiro pascal, os discípulos de Yeshua lhe perguntaram: Chegou, porém, o dia da festa dos pães ázimos, em que era necessário sacrificar a Páscoa, o cordeiro de Páscoa. Aramaico agora. E no primeiro dia dos pães ázimos, em que os judeus mataram a Páscoa, seus discípulos estavam dizendo a ele: E chegou o dia da festa dos pães ázimos, durante o qual havia o costume de que a Páscoa fosse abatida. Então, ambas as palavras aqui, o proto em grego e o kadmaia em aramaico, podem ser traduzidos como primeiro ou anterior, tá? Sabendo que os termos Páscoa e pães ázimos são usados com o mesmo sentido e considerando que foi dito depois desses termos no que nós lemos, a tradução claramente é primeiro. Logo depois disso está escrito assim: Yeshua enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Então o contexto aqui é claro. Marcos e Lucas estavam dizendo um momento em que no dia em que o cordeiro era sacrificado, e Yeshua disse: vão preparar a refeição da Páscoa. Tá? Então claramente eles estavam dizendo o dia em que tudo estava acontecendo, não o dia anterior. Ok?
Como nós sabemos que era realmente a Páscoa e não outra refeição? Você deve ter ouvido por aí alguém falar que Yeshua celebrou alguma outra refeição, alguma outra coisa que não foi a Páscoa. Olha só, o grego Páscoa, essa palavra é usada 29 vezes no Novo Testamento e 30 vezes na Septuaginta, que é a versão em grego do Antigo Testamento. A versão da Septuaginta, ela foi escrita 200 anos antes do tempo de Yeshua, tá? Em todas elas, sem exceção, esse termo significa Páscoa. Informação de Marcos e Lucas que naquele dia os cordeiros eram sacrificados. Posição reclinada, tá? No Talmud da Babilônia, Pessahim, está escrito o seguinte: mesmo um pobre em Israel não deve comer antes de se reclinar, pois este é o caminho dos homens livres. Então, se vocês lerem lá em Êxodo, antes de sair do Egito, o povo tinha que comer pronto, tá? Com todos os materiais, com o chinelo no pé, com a haste na mão, né? Com a bengala na mão, pronto para fugir. Depois disso foi dado, depois da saída do Egito, da libertação do Egito, Deus deu o mandamento das pessoas celebrarem a Páscoa em posição reclinada, confortável. Por quê? Porque eles já eram livres. Tá? E Mateus 26:20 diz o quê? Ao anoitecer, Yeshua estava reclinado à mesa com os 12 discípulos. Essa mesma coisa é dita em Marcos, em Lucas e em João. Então, os quatro autores dizem que eles estavam reclinados, significa que estavam celebrando a Páscoa e nenhuma outra coisa, tá? Também nós temos nos evangelhos que os salmos de Hallel foram cantados. Os salmos de Hallel fazem parte do Haggadah. Haggadah é a história da Páscoa, que é lida por todos os judeus todo ano. Tá? Na noite da celebração do Pesach, esta Haggadah é lida em todo o lar judeu. E nesta Haggadah, até hoje, existem lá os salmos de Hallel. Isso é mais uma evidência de que Yeshua e seus discípulos estavam celebrando a Páscoa. Qual é essa aparente contradição que existe entre João e os demais? Olha só. João 18:28. Então levaram Yeshua da presença de Caifás para o pretório. Já era de manhã, cedo, e os judeus não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Josephus, tá, um historiador judeu quase contemporâneo com Yeshua, informa que o pretório ficava no palácio de Herodes. Informação fundamental, gente. João não está se referindo à celebração da Páscoa, mas sim às ofertas festivas obrigatórias de acordo com a Torá oral. A Orá Toral desculpa, a Torá oral é a injunção rabínica que está no Mishnah. É por isso que é fundamental conhecer o contexto judaico. Por isso que é fundamental conhecer a literatura extra-bíblica que regulava a vida das pessoas naquela época. Sem essa literatura, é impossível saber que João estava realmente dizendo. Então vamos ler, olha. O Mishnah, ele contém a Torá oral, a forma como a Torá deve ser seguida, e ele foi composto por volta do ano 200, tá? Por volta no final do século II, ano 200. Mishnah Pesachim 6:2. Quanto à oferta extra em si, a oferta pacífica da festa, chamada de Hagigah. A festa é chamada de Hag. Hagigah é a oferta festiva. Viria do rebanho do gado, das ovelhas ou cabras, de machos ou fêmeas, visto que a oferta pacífica da festa não está sujeita às limitações que regem a oferta pascal, que deve ser especificamente um cordeiro ou cabrito macho jovem, e a oferta pacífica da festa é consumida por 2 dias e uma noite, como as demais ofertas pacíficas. Vamos ler mais um do Talmud. Talmud é um comentário sobre o Mishnah. Como é ensinado em uma baraita, um ensinamento posterior, que o Rabino Yossi Hagaleli diz, o povo judeu foi ordenado a cumprir 3 mandamentos quando subia o templo para os festivais de peregrinação. Pessah era um deles. O holocausto da aparição, o festival da oferta pacífica e o festival da oferta pacífica de alegria. Ou seja, eles estão colocando mais sacrifícios como necessários, ok? Mais um do Mishnah, Mishnah Beitzah. Beit Shammai, que era quase contemporâneo também de Yeshua, diz: pode-se fazer ofertas pacíficas em um festival, mas não se pode colocar as mãos sobre elas. E Beit Hillel diz: pode-se trazer ofertas pacíficas e holocaustos e pode-se impor as mãos sobre eles.
Então, olha só, concluindo, gente. Durante os 7 dias de festa, os judeus traziam ao templo ofertas de paz, as quais eram consumidas pelos sacerdotes e pelos ofertantes. Tá? A Torá estabelece isso. A oferta de paz, ela é consumida, ela é comida pelos sacerdotes e pelos ofertantes. Em estado de impureza ritual, ambos não poderiam oferecer ou consumir, assim como os sacerdotes não poderiam sacrificar. Essa era a situação que os saduceus queriam evitar, já que no pretório havia ídolos. E o que acontece quando uma pessoa estivesse em contato com ídolos? Mishnah, Avodazara, em relação a Asherah, ídolo, não se pode sentar à sua sombra, mas se alguém se sentar à sua sombra, permanecerá ritualmente puro, e não se pode passar por baixo dela, e se alguém passar por baixo dela, estará ritualmente impuro, por um dia apenas. Essa impureza a qual a pessoa está sujeita quando fica na presença de um ídolo é uma impureza que dura apenas um dia. Ao final do dia, a pessoa entra na água e está limpo novamente. Então, olha só, tal impureza é apenas de um dia, o que não impediria o consumo do cordeiro de Páscoa. Por quê? Porque à noite eles estariam puros novamente. Caso fosse isso que João estivesse mencionando, tá? Como nós vimos, João não está se referindo à Páscoa, mas sim às ofertas festivas, também obrigatórias, de acordo com a Torá oral. Trata-se de mais uma evidência de que João estava falando das festas festivas, não do Cordeiro de Páscoa. Caso fosse o Cordeiro de Páscoa, eles não teriam que temer, porque até o começo da noite eles estariam puros novamente. Não existe contradição entre João e os demais, ok? Agora vamos entender ao terceiro dia. Yeshua iria ressuscitar ao terceiro dia ou depois de 3 dias e 3 noites? Vamos lá. Lucas 24:46, o Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. 1 Coríntios 15:4, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ao terceiro dia é um tema recorrente nas Escrituras. Então nós temos Gênesis 22:4, falando de Yitzhak, o quase sacrifício de Yitzhak. Gênesis 42:18, falando do Yosef, José e seus irmãos. Êxodo 19:11, da entrega da Torá. Esther 5:1, nós vamos ver daqui a pouco. E 2 Reis 20:5. Olha que interessante, hein? O profeta Hoshea, Oséias 6:2, ele diz o seguinte: em 2 dias ele nos dará vida, e no terceiro dia nos ressuscitará. A graça de Deus nos restaurará. Então, vayachino, tá? O verbo hayot é usado para ressuscitar, né? Então ele está dizendo aqui literalmente, tá? Ele está usando ressuscitar. Nas duas partes ele está usando o verbo ressuscitar, hayot, tá? Mateus 12:40, pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Existe uma contradição aqui? É ao terceiro dia ou é após 3 dias e 3 noites? Vamos responder. Gênesis 42:17. E ele, José, os confinou na casa da guarda por 3 dias. Shloshet Yamim, por 3 dias. Só que o versículo 18 diz o seguinte: no terceiro dia, José lhes disse. Então, Bayom Shlishi, ok? Desculpa, Bayom Hashlishi, literalmente ao terceiro dia, José lhes disse. Outro precedente bíblico, Esther 4:16. Vá, reúna todos os judeus que vivem em Sussã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada por 3 dias, nem noite nem dia. Veja que está aqui. Shloshet Yamim Laila Vayom. Então ela está falando 3 dias, nem noite nem dia. E olha o que diz o 5:1, o verso seguinte. No terceiro dia, Bayom Hashlishi, Esther vestiu trajes reais. Ou seja, nesses dois casos, eles usaram após 3 dias, né? Esther falou 3 dias e 3 noites, porém no terceiro dia a ação existiu. Olha o que diz o Talmud de Jerusalém, tá? Não o Talmud da Babilônia, o Talmud de Jerusalém, Shabat 93. Rabi Eliezer ben Azariah diz que dia e noite cada um é um termo e parte de um termo é como um todo. Talmud da Babilônia Pessahim, e aprenda com isso que em relação às halachot é como seguir a Torá, vem do verbo halar, caminhar. Do luto, o status legal de uma parte do dia é como de um dia inteiro. Essa discussão existe em várias outras partes da literatura rabínica, tá? Estabelecendo que ao mencionar-se um dia pode ser apenas parte dele. Yeshua não se referiu a 3 dias
completos, ok? Yeshua celebrou a Páscoa no dia 15 de Nissan, quinta-feira à noite, conforme determina a Torá. O dia 15 de Nissan é sempre referido como um Shabat, mesmo que em relação ao dia da semana não seja um Shabat, tá? Então, mesmo que o dia 15 do mês de Nissan seja uma sexta-feira, ela é conhecida como Shabat. Por quê? Já que nele não se pode trabalhar, tá? Nós temos isso em Êxodo, Levítico e Números. Olha o que diz o Talmud da Babilônia Menachot. A partir do dia seguinte ao dia de descanso, HaShabbat, isso significa a partir do dia seguinte à festa de Páscoa, dizendo que o dia da festa de Páscoa é um Shabat. Ou talvez esse não seja o significado do versículo, mas sim após o Shabat da criação, ou seja, o domingo. Rabi Yosef Bar Yehuda diz, isso não pode estar correto, pois o versículo afirma, até o dia seguinte, à sétima semana, contareis 50 dias. Isso aqui é a contagem do Homer, tá? Isso ensina que todas as contagens que você fizer serão de apenas 50 dias, tá? Quer dizer, não pode ser o Shabat da criação. O que nós estamos falando aqui do dia 15 ser um Shabat também está escrito em Sifra, Levíticos 23:15, tá? Que é um comentário halárrico, ou seja, dizendo o que se deve fazer. João 19:31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos da cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia do Shabat. No judaísmo, gente, o grande Shabat, literalmente Shabat Hagadol, é o Shabat que antecede a Páscoa, antecede o dia 15, tá? Estou dando essas referências aqui do Mishnah Berurah e do Shulchan Aruch, que é o código da lei judaica. Não é a isso que João está se referindo. João não está se referindo ao sábado que antecede a Páscoa, mas ele está falando que é um grande Shabat, tá? E que Yeshua havia sido crucificado antes desse grande Shabat. O que ele quer dizer com grande Shabat, tá? Levíticos 23:15. A partir do dia seguinte ao Shabat, 15 do mês de Nissan, o dia em que levarem o ramo de cereal a fim de ser removido para o alto como oferta especial, contem 7 semanas completas. O que acontece quando esse dia, 16 de Nissan, tá? O dia posterior à festa, cai em um Shabat semanal? Vamos entender o que João está falando. Mishnah Menachot. Se o 16º dia de Nissan ocorrer no Shabat, o emissário da corte diz aos reunidos: devo cortar os feixes, né, os ramos, nesse Shabat? A Assembleia responde: sim. O emissário repete: neste Shabat? A Assembleia responde: sim. O emissário da corte diz aos reunidos: devo cortar os feixes? E eles respondem: cortar. O emissário repete: devo cortar os feixes? E eles respondem: cortar. O que acontece, gente? A publicidade tinha como objetivo enfatizar que o dia 16 de Nissan era o momento para colher o Homer, mesmo que fosse um Shabat, porque colheita não se faz no dia de Shabat. Mas naquele Shabat específico, do dia 16 do mês de Nissan, sim, a colheita devia ser feita. Por isso, João se referiu a este Shabat semanal como um Shabat especial. Esta é a explicação do que João falou do grande Shabat, tá? Qual é o sinal de Jonas, afinal de contas? Então alguns dos escribas fariseus disseram a Yeshua: mestre, queremos ver um sinal da tua parte. Mas ele lhe respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Contudo, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. O sinal não é o tempo em que Yeshua ficou morto, mas sim a ressurreição. Isso é muito importante. Ao sair do estômago do peixe, Jonas chegou à cidade de Nínive como alguém que venceu a morte. Por isso o povo de Nínive acreditou nele. Não era porque ele tinha passado 2 ou 3 dias no peixe, é porque ele representava uma ressurreição. Este é o sinal do qual Yeshua fala. É a não é 3 dias e 3 noites num período inteiro, mas sim a ressurreição. Então, esta é a cronologia. Celebração da Páscoa, 15 do mês de Nissan, quarta-feira de noite. Crucificação, sexta-feira, entre 9 e 15 horas. Ele ficou 6 horas na cruz. Ressurreição após o término do Shabat, horário incerto, pois pela manhã ele já havia ressuscitado. As seguintes ideias são impossíveis para a gente finalizar esse vídeo, gente. Se você já ouviu alguém falar que Yeshua celebrou a Páscoa um dia antes, tá? Portanto, no dia 13 do mês de Nissan, para ser sacrificado no dia 14, isso é impossível pelo seguinte: é contra a Torá.
Segundo, existia a impossibilidade de sacrificar o cordeiro no templo. Os sacerdotes e os levitas jamais teriam feito isso e jamais teriam permitido que ele fizesse. Supondo irrealisticamente, tá? Estou fazendo aqui uma suposição bem irrealista só para mostrar como isso é impossível, que ele poderia sacrificar um cordeiro fora do templo. Teria que ser escondido de todos para que não fosse denunciado como aquele que incita desobediência à Torá, conforme diz Deuteronômio 13 e Talmud da Babilônia Sanhedrin 67b. Ele teria que fazer tudo escondido, a sacrificar o cordeiro e celebrar a Páscoa sem ninguém saber, e os apóstolos jamais poderiam abrir a boca para falar nada. Isso é totalmente irreal. Os essenos não celebravam a Páscoa dia 13. Se você já ouviu isso, está errado. O manuscrito 11, Q19, fala explicitamente que a comunidade celebrava no dia 15 do mês de Nissan. Conforme estabelecia a Torá, apenas o calendário dos essenos era diferente. Tá? Então, o dia 14, o dia 15 deles podia não ser o dia 15 dos fariseus. Caso Yeshua tivesse escolhido ser sacrificado no dia 14 junto com os cordeiros, ele simplesmente não teria celebrado a Páscoa, tendo em vista que no dia 15 estaria morto. Quem está morto não cumpre mandamentos, tá? Eu espero ter esclarecido essa questão complexa, tá? Muita coisa errada é falada, mas para entendermos, nós temos que voltar para o judaísmo do primeiro século e entender como que as pessoas celebravam e como elas se referiam, que termos elas usavam. Eu te agradeço por ter visto esse vídeo, dá um like, por favor, compartilha com as pessoas que frequentam a igreja. É muito importante que todos conheçam esse tema. Um grande abraço, até a próxima. Shalom.